muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, você que nos acompanha a partir de agora pela TV Manaim e pelas nossas multiplataformas. A partir de agora estamos entrando no ar com Lâmpada para os Meus Pés e você acompanha, claro, toda segunda, né? Todas as segundas nós estamos aqui. Hoje, dia 27 de maio de 2024, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a você aí na sua casa, no seu trabalho, você que está em trânsito, aonde você estiver no Brasil e, é claro, também no exterior. Sinta-se abraçado aqui por todos nós e que Deus te abençoe. A partir de agora, o Lâmpada para os Meus Pés. E olha, já estamos estudando, hein? Estamos estudando aí, a partir de agora, o livro de Apocalipse, a mensagem do Espírito Santo, né? Repercutindo no meio da igreja fiel. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Eu já quero cumprimentar aqui o nosso querido pastor Gilson Souza. Seja bem-vindo, pastor, e que Deus abençoe esse momento muito especial que é o Lâmpada para os Meus Pés. Tudo bem, pastor Gilson? Tudo bem, Jorge, a paz do Senhor. Muito obrigado. Realmente é uma oportunidade muito boa, né, que a gente tem de estar aqui. E quero cumprimentar também os nossos companheiros que estão conosco hoje na bancada, fazendo parte do nosso grupo, né, que é o pastor João Cidade, o pastor Gerson Belucci, o Samir Abazov também e o nosso querido Ricardo Azevedo lá de Portugal. Muito bom. Cumprimento a todos os que estão participando, ouvintes e participantes, telespectadores, que estejam conosco hoje nesse programa, porque temos muito a aprender, né, Jorge? É verdade, pastor. Deixa eu cumprimentar aqui os pastores. Pastor Ricardo Azevedo, diretamente de Portugal. Um abraço a todo o povo aí de Portugal, os irmãos aí na Europa, nos acompanhando. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos ouvintes do Lâmpada para os Meus Pés, a paz do Senhor aos pastores da bancada. Amém. A paz do Senhor. Deixa eu cumprimentar aqui o pastor Sami. Pastor Sami, que está falando diretamente aí nos Estados Unidos, né? Um abraço aos queridos irmãos aí nos Estados Unidos. Paz do Senhor, Jorge, paz do Senhor, queridos ouvintes, companheiros da bancada. Alegria, estamos juntos mais uma vez. Amém. Quero cumprimentar aqui também o pastor João Cidade. Pastor João Cidade, diretamente aí de São Paulo. Pai do Senhor, pastor João. Bom dia, Jorge. A paz do Senhor. Uma alegria estarmos juntos mais uma vez no Lâmpada. É sempre uma bênção. Louvado seja o Senhor. Meu abraço, meu cumprimento a todos os nossos irmãos, as irmãs, os nossos queridos ouvintes no Brasil e no exterior, que estão conectados aí pelas plataformas de transmissão, e também aos pastores da bancada. Cumprimento todos os pastores na pessoa aí do pastor Gilson. Louvado seja o Senhor. Vamos em frente, Jorge. É verdade, vamos em frente, cumprimentando também. Olha, vamos voltar, retornando para a Europa, agora falar aqui com o pastor Gerson. Um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. A paz do Senhor, pastor Gerson. Olá, Jorge Pessoa. Olá, pastor Gilson. Também cumprimento os companheiros da bancada, pastor João Cidade, pastor Ricardo, pastor Samir, e os nossos ouvintes fiéis, sempre conosco no Lâmpada para os Meus Pés, com a paz do Senhor. Muito bem, os pastores aqui apresentados, e agora nós vamos falar sobre o Lâmpada para os Meus Pés, sobre o livro de Apocalipse, né? E estamos iniciando aí esse novo momento na Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. E eu gostaria que o pastor Gilson Souza fizesse aqui uma introdução daquilo que já foi ontem na Escola Bíblica Dominical. Que maravilha, né? Começando esse novo momento, pastor Gilson. O que é notável no início desse novo momento é que, na verdade, nós estamos dando continuidade ao nosso tema, que é o preparo da igreja para o arrebatamento, e dessa vez estamos abordando exatamente um assunto mais profundo em termos de preparo da igreja para o arrebatamento, que é nós entrarmos agora nas revelações do livro de Apocalipse. Estamos entrando devagar no início, né? E essa parte inicial está nos dando conhecimento, especialmente com relação ao propósito do livro, àquele momento histórico que envolveu ali a igreja no período em que as 7 cartas foram escritas, e como foi o início da igreja, e também relacionado ali as primeiras revelações relacionadas com o livro, e as igrejas ali na região, como estavam as igrejas. Então, esse é um momento de nós nos situarmos, né, sobre como iniciou ali esse projeto extraordinário, ou seja, como foi executado, né, esse projeto extraordinário para a igreja, né, que foi profetizado lá no Velho Testamento pelo profeta Isaías. Nós vamos ver isso mais tarde. E vamos ver também que o Espírito Santo agora executa esse projeto
através das 7 cartas do Apocalipse. Portanto, é um assunto muito vasto, muito profundo, nós estamos entrando nele e certamente vamos nos sentir cada vez mais preparados para o arrebatamento. E nós vamos dar início, então, fazendo aqui os comentários, trazendo aqui para os irmãos os comentários relacionados à escola bíblica de ontem, que tratou desse assunto e que foi baseado no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, que falam sobre as 7 cartas, e também dos capítulos 6 a 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E quem vai iniciar é o pastor Ricardo Azevedo. Pastor Ricardo, ele vai nos dar aqui exatamente essa parte inicial, respondendo a primeira e a segunda pergunta. Pastor Ricardo, a paz do Senhor, companheiro. Muito bem, pastor Gilson. Então vamos ao comentário da primeira e da segunda pergunta. A primeira pergunta é o seguinte, diz assim: lendo o livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3, identificamos que foram escritas 7 cartas para as igrejas da Ásia. Cite os nomes das igrejas. Então vamos lá. Apocalipse 2, capítulos 2 e 3, identifica as seguintes igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas as 7 cartas possuem uma expressão comum: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que é o lema deste ano. Devemos entender que o Espírito Santo também tem algo a falar conosco neste ano, porque, repetimos, este é o lema do ano. Que bênção maravilhosa, né? E lemos também em Apocalipse 1:11, né? Que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Repetimos, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. A segunda pergunta: além dessas igrejas, a Bíblia cita no livro de Atos dos Apóstolos outras igrejas que já existiam. Segundo Atos, capítulo 6 a 9, cite algumas das igrejas que já existiam naquela época. No segundo Atos, capítulo 6 a 9, além das 7 igrejas da Ásia que já mencionamos, havia igrejas em Jerusalém, conforme Atos 6:7 e Atos 8:1, em Lida, Sarona e Jope, conforme Atos 9:35 e 36, na Judéia, na Galiléia, em Samaria, conforme Atos 9:31, e em Damasco, na rua chamada Direita, conforme Atos 9:11 e 19. Retorno para o senhor, pastor Gilson. Amém, pastor Ricardo. É até interessante a gente observar aqui rapidamente para os nossos ouvintes que às vezes as pessoas encontram escrito a palavra igreja de Sardo ao invés de igreja de Sardes. Então, Sardes ou Sardo é a mesma coisa, né? Só para esclarecimento. E o outro aspecto é que a nossa pergunta limitou, né, naturalmente, a resposta aos capítulos 6 a 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Claro que mais adiante vamos encontrar no livro de Atos também referências a outras igrejas que existiam. Isso nós vamos ver isso aos Coríntios, a igreja em Roma e a igreja na Galácia e várias outras igrejas que já existiam. Mas a nossa pergunta foi dentro desse limite, né? Vamos então dar continuidade, e quem vai fazer agora o comentário da pergunta número 3 é o pastor Samir. Pastor Samir, a paz do Senhor, companheiro. Amém. Pergunta 3 diz o seguinte: lendo Atos capítulo 11, verso 26, qual a igreja no qual pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos? Atos 11, 26 diz: e sucedeu que todo um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, queridos irmãos, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez na igreja de Antioquia, na Síria, onde Paulo passou um ano ensinando de ser discípulos de Cristo, ou seguidores de Cristo. Por isso eles foram conhecidos como cristãos, ou seguidores ou discípulos de Cristo. Existia também a igreja em Antioquia da Pisídia, que foi mencionada na Bíblia também, mas essa outra Antioquia, que é na Turquia. Essa aqui é
na Síria. Naquele momento, pelo menos, esse lugar pertencia à Síria. Amém? Pastor Samir, exatamente isso. É bom localizar, né? Porque às vezes as pessoas podem confundir. Uma coisa é o que está em Atos 11:26, outra coisa é a referência a outra Antioquia, né? Da Pisídia, que é na Turquia, e que ali no capítulo 13, verso 14, né? Interessante, Jorge, que nós até, quando estivemos lá no trabalho das 7 cartas, né? Que está sendo propagado atualmente, nós passamos por perto dessa cidade, mas não fazia parte do nosso roteiro, porque o nosso roteiro eram as 7 cartas. Eu até faço aqui um parêntese, abro aqui um parêntese, para lembrar aos nossos ouvintes, né, do Lâmpada para Meus Pés, que nós já estamos transmitindo o 3º episódio, né, da série O Plano Profético da Igreja no livro de Apocalipse. Já foi transmitida a primeira, que é sobre Pátimos, a segunda sobre Éfeso e a terceira está sendo transmitida agora, já iniciou sábado à noite pelo YouTube. É a nossa o terceiro episódio, né, que é relacionado à igreja de Esmirna, a carta à igreja de Esmirna. E o que é interessante é que também essa programação está sendo transmitida pela TV, pela Band, né, TV Bandeirantes, e também pela Rede TV. A Bandeirantes aos sábados, né, às 13 horas, 1h da tarde, e na Rede TV aos domingos, às 12h15. Os irmãos devem observar bem isso, porque tem ensino ali e tem muita coisa que é transmitida ali que vai sair agora em perguntas, né? Então, muitas perguntas vão ser feitas em cima do assunto de Apocalipse, isso vai facilitar muito aos irmãos. Mas amém, Jorge, vamos dar sequência então, né? Vamos para a pergunta número 4 agora, né? E a pergunta número 4... ela vai ser respondida pelo pastor João Cidade. Pastor João, a paz do Senhor, companheiro. Agora é a sua vez. Então, pastor Gilson, vamos lá. Vamos comentar então a pergunta 4. E ela diz assim, irmãos: como era o mundo na época das 7 cartas escritas pelo apóstolo João? Quais os principais marcadores do cenário histórico, né, do momento? Irmãos, o mundo, na época das 7 cartas escritas ali pelo apóstolo João, era dominado pelo Império Romano. As leis e o direito romano estabeleceram a chamada paz entre as províncias, permitindo uma certa liberdade de trânsito para muitos cidadãos, como foi o caso de Paulo, que, embora sendo judeu, ele possuía a cidadania romana. Então existiam ali as vias de comunicação, existiam rotas estabelecidas, rotas regulares, estradas, rotas marítimas, ligando as províncias, o que permitia e facilitava ali o trânsito das pessoas, inclusive a pregação do Evangelho, louvado seja o Senhor. E ontem, irmãos, na IBD foi explicado e foi comentado com bastante precisão, né, sobre a batalha que a igreja travou naqueles dias contra o paganismo e contra o judaísmo, bem como contra o pensamento filosófico que foi uma herança do Império Greco-Macedônico. Foi também, irmãos, um período marcado por muitas perseguições à igreja. O apóstolo João, por exemplo, estava exilado na ilha de Pátimos por causa da pregação do Evangelho. E os irmãos estavam dispersos, exceto, né, os apóstolos que permaneceram em Jerusalém, conforme nós lemos lá em Atos 8, no versículo 1. E finalizando, irmãos, conforme os estudiosos, presume-se que as cartas às 7 igrejas da Ásia tenham sido escritas entre os anos 92 e 98 da nossa era, ou seja, né, depois de Cristo. Louvado seja o Senhor. Pastor Gilson. Amém, pastor João. Muito bem, né? Realmente, esse era o mundo daquela época, o que, na verdade, hoje, inclusive, estamos vivendo uma situação muito semelhante, né? O que os nossos irmãos enfrentaram naquele período ali. Muitas perseguições também, muitas lutas, mas que o Senhor deu a eles vitória e nos dará também. Glória a Deus. Vamos, então, na sequência, agora o pastor Gerson Belucci vai comentar a pergunta número 5. A pergunta 5, pastor Gerson. Agora, por favor, comente para nós. Muito bem, meus irmãos. Vamos à pergunta 5. Qual o sentido profético da primeira carta? O que o Senhor queria mostrar à igreja daquela época? O período profético da igreja de Éfeso foi o momento em que a igreja trabalhou na semeadura da palavra. E o Senhor se agradou do seu trabalho. Por isso,
ela foi a igreja da doutrina estabelecida. A preocupação do Senhor nesta primeira carta, meus irmãos, era referir-se a uma igreja que se caracterizou por essa doutrina, e é a doutrina estabelecida. Isso aconteceu através do Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos e das cartas apostólicas. A carta à igreja de Éfeso está relacionada com a parábola do semeador, pois foi a igreja das primeiras semeadoras da palavra de Deus. E eu vou me referir a Apocalipse 2, versos 2 e 3, que diz o seguinte: Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Verso 3: E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então observem, meus irmãos, que a resposta sucinta é: o sentido profético da primeira carta à igreja de Éfeso é a da doutrina estabelecida, é o período da doutrina estabelecida. E conforme vimos, foi por meio das cartas e dos Atos dos Apóstolos no Novo Testamento que essa doutrina foi estabelecida, sendo fruto das experiências vividas pela igreja naquele período. Então, meus amados irmãos, o Senhor queria mostrar que a igreja doutrinada venceria, como venceu, todos os obstáculos e lançaria fora o que não era do Senhor, e a sã doutrina foi preservada. Louvado seja o nome do Senhor. Jorge, devolvo a palavra para vocês aí no estúdio. Amém, pastor Gerson. Obrigado aí mais uma vez. Olha, você está acompanhando aqui conosco isso, você está acompanhando aqui pelas nossas plataformas aqui na TV Manaim, o Lâmpada para os meus pés, todas as segundas você acompanha e olha, compartilha o link do Lâmpada, hein? Isso mesmo, estamos aqui quase chegando ao final do Lâmpada, compartilhe esse link para que muitas pessoas sejam alcançadas aí pela palavra de Deus, pelo ensino, pela doutrina, e vamos adiante aqui. Bom, vamos falar agora sobre as perguntas das crianças, né? Pastor Gilson Souza, ele está sempre aqui colaborando, trazendo os comentários daquilo que as crianças têm falado, né? E lendo em Apocalipse no capítulo 1, no verso 3, pediu o seguinte: identifique as 3 coisas que fazem o servo ser bem-aventurado, ou seja, ser bem feliz. Mais do que feliz, né, pastor Gilson? É verdade. Então, se nós quisermos saber o que nos torna felizes, ou seja, bem-aventurados, né? Está ligado à felicidade da salvação, né? É exatamente como todas as crianças responderam, né? Ler a palavra, né? Ler a palavra, ouvir a profecia, quer dizer, ouvir a revelação, e guardar a revelação no coração, né? Então a resposta é exatamente essa. Quando no texto diz ler, né, bem-aventurado aquele que lê, é ler a palavra que é revelada pelo Espírito Santo, ou seja, ler além da letra, né? Ler pela revelação do Espírito Santo. Ouvir a profecia, ou seja, ouvir aquilo que o Espírito está dizendo às igrejas, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? E guardar, né? Guardar a palavra no coração, ou seja, praticar aquilo que está lendo, aquilo que está ouvindo. O Senhor falou, você ouviu, agora põe em prática, guarda isso no coração. E aguardar não é uma coisa que você vai abrir o seu coração e vai colocar lá dentro, não. Pelo contrário, guardar significa você praticar aquilo, colocar aquilo em ordem na sua vida, né? E na minha também, glória a Deus. Então, nós somos bem-aventurados, foi uma resposta, né? Quando lemos, ouvimos e guardamos a profecia que estão contidas na palavra revelada pelo Espírito Santo e seguirmos até ao dia do arrebatamento da igreja fiel. Essa foi uma resposta que foi dada por um grupo de crianças. E também o grupo de acessibilidade, né, que é a pergunta número 7, é uma resposta que foi muito simples, mas foi muito bem respondida, muito bem colocada, quando a pergunta era, lendo Apocalipse capítulo 1, verso 3, qual o significado da expressão bem-aventurado, né? Que conforme o Jorge acabou falando agora, né? Já falou que é feliz, né? É ser feliz. Então, nessa resposta, nós vimos uma criança dar uma resposta que ela dizia o seguinte, ela dizia, primeiro é ler, depois ela disse, segundo é ouvir, e terceiro, guardar a palavra de Deus. Foi a resposta de uma criança, né?
do grupo de acessibilidade, e também uma resposta de uma criança também do grupo de bebês, né? Quando falou assim, ler, ouvir e guardar a profecia do livro de Apocalipse. E interessante que essa criança, quando falava, né? Ela ali usava o gestinho, né? Ela usava o gesto, né? Eu achei muito interessante que a resposta dela era dada na base de gestos, né? Ela falando e gesticulando, fazendo como se estivesse assim entregando uma mensagem, né? Um pregador, né? Era um menino, né? Um pregador, né? Na classe de bebês. Eu fiquei maravilhado com essa resposta dessa criança, viu, Jorge? Amém. Glória a Jesus. Lâmpada para os meus pés, você está acompanhando aqui conosco e nós estamos chegando aqui ao final do Lâmpada para os meus pés. É o preparo da igreja para o arrebatamento, né? Estamos estudando o livro de Apocalipse e os comentários aqui da Escola Bíblica Dominical. Pastor Gilson fechando aqui falando sobre as crianças, intermediários, adolescentes, também um grupo de acessibilidade. Que maravilha e louvado seja Deus por isso. Pastor Gilson Souza, as irmãs estão aguardando pela sugestão de quarta-feira, mas eu já quero lembrar que teremos aí a quinta quarta, né? Isso. Do mês. Lembrando que nessa quinta quarta-feira, por ser a quinta quarta-feira do mês, né? Isso. Nós então não teremos as reuniões, as irmãs não terão o culto da senhora na quarta-feira, mas naturalmente algumas áreas estão convocando o grupo de irmãs da área para reuniões, né? Para reuniões, inclusive, do grupo da área, do grupo de irmãs. Eu mesmo fui convidado, Jorge, para estar transmitindo uma palavra num grupo aqui em Vila Velha. Se Deus quiser, eu vou estar aqui para transmitir uma palavra aqui no grupo de Vila Velha, né? Das irmãs aqui de Vila Velha. E é um momento muito especial que as irmãs podem se conhecer e trocar experiências nessas reuniões, né? E é o que nós temos para a quinta quarta-feira do mês. Portanto, não vamos dar nenhuma sugestão dos textos, né? Embora sejam textos muito profundos e muito acessíveis em termos de discorrer sobre o assunto, mas em razão de não ter o culto e de esse culto ser feito nas áreas, né, com o grupo das irmãs das áreas, nós então deixaremos de dar aqui a sugestão. Amém, Jorge? Amém, pastor Gilson, louvado seja Deus. Por isso, 10h54, mais uma vez aqui, pastor Gilson, deixa eu me despedir dos pastores e já o pastor Gilson vai falar novamente aí sobre os episódios maravilhosos, né? Sobre essa série que estamos acompanhando, o plano profético das igrejas nas 7 cartas do Apocalipse, e o pastor Gilson vai falar um pouco mais aqui sobre o terceiro episódio. Então já, pastor Gilson, me espera aí. Deixa eu me despedir aqui dos nossos queridos pastores. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pastor Ricardo Azevedo, em Portugal. Pastor Ricardo, obrigado por sua participação. Um grande abraço. A paz do Senhor, Jorge, a paz do Senhor aos pastores da bancada, aos ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Vamos iniciar mais uma semana, que o Senhor seja conosco. É verdade, glória a Jesus. Pastor Sami, um abraço aos irmãos aí nos Estados Unidos. Pai do Senhor, pastor Sami. Vou me despedir também, Jorge. Um abraço, companheiros, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Deixa eu me despedir aqui do pastor João Cidade. Pastor João Cidade, um abraço aos irmãos aí de São Paulo, hein? Muito obrigado, Jorge. Louvado seja o Senhor, a paz do Senhor. Meu abraço a você, a todos os nossos irmãos e queridos ouvintes que estão conectados na rádio. Meu abraço ao pastor Gilson, ao pastor Gerson, pastor Sami, pastor Ricardo Azevedo. Que o Senhor abençoe a semana de todos os irmãos. A paz do Senhor Jesus, Jorge. Amém. A paz do Senhor, pastor Gerson Belucci. Um abraço aos irmãos aí na Europa, os irmãos dos Estados Unidos. Amém, Jorge. Deixo o meu abraço a você, ao pastor Gilson, também aos nossos companheiros, pastor João Cidade, pastor Ricardo, pastor Samir. Desejo a todos uma excelente segunda-feira. Me despeço também dos ouvintes. A todos, a paz do Senhor. Amém. E já que estamos no livro, estudando agora na Escola Bíblica Dominical, você que já tem acompanhado, você que está participando conosco da EBD, na Igreja Cristã Maranata, nós estamos aí com uma série maravilhosa, né? Uma série falando sobre o plano profético da igreja nas 7 cartas do Apocalipse, da Igreja Cristã Maranata. E eu gostaria mais uma vez que o pastor Gilson falasse. Nós estamos agora indo para o terceiro episódio, né, pastor Gilson? Sim, exatamente. Esses episódios fazem parte de uma série, né? Chamada naturalmente uma série para a TV, né? Que nós preparamos. Isso foi preparado pela igreja. Não é ali uma coisa que eu esteja ali falando de algo de mim mesmo. Estou transmitindo ali aquilo que é a nossa experiência na obra relacionada
com o livro de Apocalipse, as revelações do livro de Apocalipse e especialmente as 7 cartas do Apocalipse. E o que é notável, que nós recomendamos aos irmãos, é que sempre que assistirem, participem no sentido de observar a diferença entre aquilo que é proposto nessa série, que é apresentar o plano profético, ou seja, a nossa ênfase é a ênfase profética. Estamos ali apresentando aspectos geográficos, históricos, arqueológicos, mas acima de tudo aplicando o sentido profético da palavra naquilo que os irmãos estarão vendo ali nas imagens. E tivemos assim a cooperação muito grande das igrejas na elaboração desse trabalho durante esse período que estávamos ali, com o grupo que estava conosco, o pastor Edson Ian, o nosso irmão Dilson Rodrigues, que era da logística, e também o nosso irmão Fábio Castro, que era da parte de cinegrafia, né? O cinegrafista. E aí, mas as igrejas estavam orando o tempo todo por nós, e aquilo ali, portanto, é resultado de oração da igreja, deixamos muito claro isso. E os irmãos devem, naturalmente, observar sempre o aspecto profético. Tem muita beleza realmente, tem muita coisa inspirativa que nos lembra a palavra, mas acima de tudo o ensino profético, porque isso é o que fará parte dos estudos que serão feitos. Já estamos iniciando esses estudos no livro de Apocalipse. Então essa é a recomendação. Isso está sendo transmitido, né, Jorge? Todos os sábados às 13 horas pela Band, né, pela TV Bandeirantes, e todos os sábados, né, 13 horas, 1 hora da tarde, e aos domingos às 12h15 pela Rede TV. Além de os sábados à noite, às 21 horas, um outro episódio será apresentado até que se completem o 8º episódio, que é relacionado à última carta, que é a carta à Laodiceia. Muito bom, esperamos que os irmãos estejam recebendo uma bênção de ensino e que isso seja realmente algo para edificação espiritual, não simplesmente uma série de TV, como todo mundo faz, mas o nosso objetivo foi mais além do que isso. Glória a Jesus, muito bem esclarecido, pastor Gilson Souza, obrigado aí pelo esclarecimento, né? E que Deus abençoe, que você possa aproveitar e assistir a mais um episódio. Bom, estamos aqui fechando, terminando mais uma vez. Pastor Gilson, mais uma vez, obrigado pela sua vinda, tá, pastor Gilson? Deus abençoe sua vida, seu ministério, toda a família. Amém, Jorge, obrigado, a paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Rádio e TV Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Até a próxima e compartilha o link do Lâmpada para os meus pés. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.